Nesse vídeo daqui a gente vai conversar um pouquinho sobre Boolean Operations, que são operações que a gente utiliza para poder juntar ou subtrair uma geometria da outra. Augusto falou grego para mim, mostra para eu entender melhor. Claro, mostro sim, pequeno gafanhoto ou gafanhota. Se você der Shift D para duplicar este cubinho aqui, o que você vai ver? Você vai ver que nós temos dois cubículos e eu posso pegar esse cubículo aqui e usar ele de forminha para arrancar um pedaço desse outro cubículo aqui. Então se eu selecionar ele, segurar Shift e selecionar o outro, eu posso fazer isso. Isso é uma operação booleana e é isso que eu quero explicar para você no vídeo de hoje, que é sensacional para você poder fazer aberturas de portas e janelas, modelagem de hard surface em geral, props para games e essas coisas assim. Sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Fala pessoal, aqui é o Augusto. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre operações booleanas, mas antes eu peço que você se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, assim toda vez que eu postar um novo vídeo você vai ser avisado. Não se esqueça também de clicar no link da descrição para participar do nosso grupo no Discord, tá? A galera tá indo lá para poder tirar dúvida, interagir, trocar uma ideia e lá você pode postar o seu trabalho, pedir feedback para outras pessoas, enfim, vai ser bem legal para você participar lá também com o resto da galera, beleza? Mas o que são operações booleanas, Augusto? Bom, como eu já disse, são operações que permitem que você faça somas, subtrações ou tire pedaço, né, de uma geometria utilizando booleans ou utilizando outras geometrias, outros objetos, o que pode ser bem útil. Esse modifier, ele está bem aqui. Você vai criar um novo objeto, no caso eu vou até utilizar um diferente aqui, eu vou utilizar aqui uma UV Sphere, para você ver aqui como que funciona. Vou posicionar ela aqui numa posição legal para a gente ver realmente o que está acontecendo. Vou selecionar o cubo. Eu quero que o cubo seja o objeto que seja cortado e que a esfera seja o objeto cortador, o objeto que vai arrancar um pedaço do outro. Então, para isso, eu seleciono o meu cubinho, venho aqui em Modifier, Add Modifier e seleciono o Boolean Modifier. Esse Boolean Modifier ele vai me dar algumas perguntas para eu responder para ele. Primeira coisa, ele quer saber se eu quero diferença, união ou intersecção. Vamos selecionar aqui o nosso objeto bolinha, né? E vamos ocultar ela por enquanto para você ver. Diferença é isso daqui, é arrancar pedaço. União é isso daqui, ele funde os dois objetos em um só, eliminando a geometria que tem dentro aqui dele, tá vendo? Como a nossa esfera está oculta, eu apertei H para dar hide nela, ela não aparece por dentro. Então união é a fusão dos dois objetos. E finalmente, intersecção, ele pega só o pedaço que esse objeto está atravessando dentro do outro e cria uma intersecção. Esses são os modos, né, que o Boolean permite. Geralmente a gente usa mais o difference, né? Mas você pode utilizar basicamente qualquer um deles para fazer o seu trabalho de modelagem. Curiosidade, se eu der um Alt H, botão direito nesse objeto, que é o objeto que corta, e dar um Smooth Shading, quando eu ocultar, o Smooth Shading ele é transpassado, né? Ele é transmitido para o próximo objeto. Então a gente vê que o Smooth Shading faz diferença. Se o nosso objeto estiver aqui em Flat, você vê que o corte dele fica quadradinho. Então o Smooth Shading vai fazer diferença. Mais um detalhezinho sórdido, se eu der Ctrl 2 aqui para dar um Subdivision Surface Modifier, e todos os modifiers que eu fizer nesse objeto aqui, eles vão transpassar para o nosso Boolean. Então ele usa a geometria que estiver vindo do modifier, tá? Então ele vai utilizar a geometria completa, ele não vai ligar para os modifiers não. Então se você quiser fazer dessa maneira aqui, ó, vai ficar dessa maneira. Se você der Smooth Shading nesse objeto, você vai ver que aqui dentro continua quadradinho, tá vendo? Então você precisa dar Smooth Shading no objeto booleano, o qual eu vou desocultar ou revelar, não sei, com a tecla Alt H, dá um Smooth Shading, e aí quando eu ocultar ele de novo com H, você vai ver aqui tá, ó, lisinho como na garrafita, perfeitinho, né? Bom, outras opções que esse Boolean tem. Você não precisa se limitar a ter o Boolean apenas por objeto. Você pode ter múltiplos objetos aqui no mesmo Boolean, utilizando um outro modo dele. Então, vou fazer uma duplicada aqui, fazer duas esferas, né? Uma esfera vai arrancar pedaço em cima, outra vai arrancar pedaço embaixo. O negócio vai virar um queijo suíço aqui, ó. Vou fazer dessa maneira aqui, ó. Se quiser fazer um queijo suíço aqui, ó. Vamos lá, beleza, tenho várias bolinhas aqui as quais eu quero utilizar para cortar esse meu cubinho e criar um queijo suíço. O que eu posso fazer? Vou clicar aqui em cima e vou duplicar minha janela. Vou botar aqui em Outliner. Aqui no Outliner eu vou dar botão direito, New Collection, chamar esse aqui de buracos. E todas essas esferas aqui, eu vou colocar elas nessa minha coleção chamada buracos. Dessa maneira, eu posso ocultar os meus buraquinhos, tá vendo? E agora, aqui no próprio modifier de Boolean, eu posso vir aqui e trocar ele de objeto para collection. E aí eu seleciono a minha collection, buracos. E voilá, vários dos meus objetos agora fazem parte dessa coleção e eles estão furando o meu objeto com os objetos que estão dentro dessa coleção buracos, tá? Só uma coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esses modifiers dessa coleção aqui que tá meio feia a coisa.
Beleza, e com isso você consegue visualizar que a gente pode então ter vários objetos, né, dentro de uma única coleção e utilizar essa coleção para poder furar o nosso objeto de maneira mais fácil e mais prática, tá? Então, essas são as opções do Boolean. Mas tem uma opção a mais que ela pode fazer bastante diferença, que é essa opção aqui, que é a Solver Fast e a Exact. E para isso, eu vou fazer um outro exemplo para você entender perfeitamente o que isso quer dizer. Nesse exemplo daqui, o que eu tenho são basicamente um objeto que eu vou utilizar para cortar a minha parede, que é esse objeto daqui, o qual eu vou renomear como parede. Basta apertar a tecla F2 para renomear, tá? Então, qualquer coisa, olha os meus atalhos ali embaixo, eles aparecem ali. Vou utilizar esse aqui como buraco de janela, né? Então, buraco, janela. Esse aqui é o buraco porta. E essa aqui é a parede. Os buracos a gente já sabe, nós podemos colocar numa coleção separada e facilitar a nossa vida. Mas, como a gente gosta de ser eficiente aqui, tem um addon que facilita bastante a vida aqui, que é esse aqui, ó. Você vem em Edit, Preference, Addons e procura por BOO. É o addon de Booltools. Esse addon aqui ele é sensacional porque ele te dá alguns atalhos que facilitam bastante a vida na hora de fazer booleanas. Então você pode selecionar todos esses objetos aqui da sua coleção buraco, selecionar por último, segurando o Shift, a sua parede e dar um Ctrl-, que automaticamente ele vai gerar um Boolean Modifier para cada objeto selecionado. Nesse caso daqui, eu acho meio ineficiente fazer dessa forma, então eu vou deletar um deles, vou meramente pegar esses buracos aqui e jogar dentro da minha coleção buracos, e com minha parede selecionada, eu vou mudar de Object para Collection. E dessa maneira, né, a minha parede aqui, teoricamente, ela deveria estar utilizando esses objetos aqui para poder fazer os furos nela, né? Só que para isso, você precisa vir aqui em Collection e selecionar a coleção buracos. E dessa maneira, você já tem a coleção funcionando. E aí você consegue selecionar os objetos aqui, ó, utilizando as suas ferramentas de mover, rotacionar e escalonar. E de forma não destrutiva, você consegue movimentar aí as suas aberturas de portas e janelas, beleza? Então, esse aqui é o macete. Só que tem esse modo que eu falei para você, que é o modo Fast. Qual é a diferença? Observe, aqui eu tenho essa parede e tem a janela e tem a porta, tá tudo normal. Se a gente ligar aqui os wireframes, a gente vai ver que, beleza, tem umas linhas aqui atravessadas, que o Boolean ele precisa de um ponto de apoio, tá? Então, é por isso que ele gera essas linhas aqui, ó, tá vendo que ele gera linhas a mais? É porque ele precisa de pontos de apoio na parede. Então, tirando essas linhas, que eu vou mostrar para você já já como eliminá-las, tudo normal. Mas, e se eu vier aqui e mudar para Fast? Uai, o que aconteceu? Olha só que estranho. A porta aqui, a abertura de porta sumiu. Mas olha que curioso, se eu mover a porta levemente para cima ou para baixo, ela volta. O que está acontecendo aqui? Simples e prático. O modo Exact, ele é um modo que ele calcula muita coisa mesmo. Então, ele demora um pouco mais para chegar ao resultado, que é um algoritmo bem mais robusto, bem mais pesado. Então, se você tiver vários objetos booleanos nesse modo Exact, o que pode acontecer é que você vai ter o quê? Você vai ter o seu PC pesando. Então, se você sair duplicando aqui, você vai perceber que ele vai começar a ficar lento. E aqui na viewport eu já sinto um pouquinho de lentidão. Se você começar a ter ali uns 15 desse aqui, você já vai ver mais lentidão ainda. Então, opa, deixa eu desfazer aqui. Dá uns Ctrl Zs aqui, né? Então, o macete é simples. Se você não tiver faces coplanares, no caso, Augusto, o que são faces coplanares? Simples. Você tem aqui, ó, plane. Tá vendo esses dois planes? Eles estão no mesmo plano. Eles estão literalmente na mesma altura. Então, essas faces que estão exatamente uma em cima da outra são faces coplanares, tá? Então, isso aqui é o que você tem que evitar no modo Fast. O modo Fast, ele não permite faces coplanares, ele só permite exatamente isso daqui, ó, que seja mais em cima ou mais embaixo. Então, se você estiver trabalhando só com uma abertura de janela que entra na parede inteira, ou o seu objeto pode ficar aqui mais para baixo, né, não precisa de precisão, usa o modo Fast. Se você precisa que o seu objeto fique 100% rente, que hajam faces coplanares, você utiliza o modo Exact, que vai ser um pouco mais lento, mas que vai funcionar da mesma maneira, beleza? Então, nisso a gente já consegue aqui ter bastante flexibilidade. Mas, só para finalizar nossa aula, como que a gente pode fazer para arrancar essas linhas aqui, né? Porque tem umas linhas extras ocorrendo aqui. Se eu ligar o modo wireframe, você vê, né, que ele está criando linhas de apoio. Isso é por um motivo muito simples. O Blender, quando ele trabalha com Booleans, ele precisa de um ponto de apoio para ele poder encaixar aquela geometria na outra. Então, a forma que ele faz é o seguinte, ele procura a quina mais próxima. Simples. Então, tipo, nesse canto aqui, a quina mais próxima é essa. Nesse canto aqui,
Aqui na mais próxima são essas duas, então ele precisa de um ponto de apoio. Como que a gente faz para dar um ponto de apoio melhor para ele? Cara, simples. Vem aqui no seu objeto principal, que é o objeto de parede que está sendo cortada, dá um Ctrl R e encaixa aqui, ó. Bota uma linhazinha ali no meio, que ele vai ter um ponto de encaixe um pouquinho mais racional. Vai facilitar um pouco a sua vida, vai ficar mais agradável de olhar e vai ser o suficiente para você ter todas as suas operações booleanas de forma mais fácil, beleza? Finalmente, uma coisa que eu recomendo é o seguinte, terminou de usar booleans, não quer mais mudar, o que é que você faz? Pega os seus objetos, todos esses objetos aqui, ó, que você não quer mais mudar, você vai dar o que neles? Você vai dar um Shift D neles para duplicar, M para mover, e move para uma nova coleção chamada de Backup. Exato, faça backup. Mova eles para a coleção Backup e oculta essa coleção. Deixa ela lá escondida. E aí você pega o teu objeto parede, vem aqui nessa setinha aqui, ó, e clica aqui em Apply Modifier. Que daí você pode até deletar os seus buracos aqui, né? Os buracos da janela, não os seus buracos. Você entendeu? E você pode agora ter uma geometria a qual você pode realmente manipular. Então, terminado de fazer isso, aplica o Modifier. Já que as suas janelas e portas já estão no lugar certo, é melhor que eles aplicados, que é mais fácil de ver na tela, né? Tipo, é até mais tranquilo. Na hora de texturizar, por exemplo, isso aqui não vai ficar esticado, vai ficar bem bonitinho. Mas, você quer voltar atrás? Pois é, amigão. Putz, não gostei do que eu fiz, vou voltar atrás. Ei, tem um backup! Ah, que legal! Basicamente é isso. De qualquer maneira, antes desse vídeo terminar, eu já te convido a me seguir aqui na minha página do Behance. Aqui no Behance você pode ter acesso a um pouquinho mais de coisas sobre o meu trabalho, né? Conhecer um pouquinho mais do meu portfólio, dos renders que eu venho desenvolvendo, né? Tem algumas renderizações aqui que eu acho que você vai gostar, tem animações aqui também para você dar uma olhada, que eu fiz aqui para você também dar uma conferida, né? Então, já te convido a me seguir no Instagram e também não se esquece de clicar no link da descrição para ir lá para o nosso grupo do Discord, onde a galera tá lá trocando uma ideia direto, beleza? De qualquer forma, o que você achou dessa aula? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, se inscreve no canal e eu vou te aguardar na nossa próxima aula, beleza? Tem alguma sugestão de vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!